Vejamos então mais alguns gráficos e mais algumas dicas sobre o melhor estilo de design das visualizações. O próximo gráfico é o chamado gráfico de bolhas, ou Bubble Chart, que na prática nada mais é do que um gráfico de dispersão para poucas categorias. E aí nós colocamos o tamanho de cada uma das bolhas como forma de diferenciar as categorias de uma variável. Nesse caso, estamos colocando aqui no gráfico os viajantes do Titanic por faixa etária. O Titanic, não é, o famoso navio que afundou aí há várias e várias décadas atrás, e nós temos no eixo Y o número de pessoas e no eixo X a faixa etária. Exatamente aquilo que eu falei para você no finalzinho do vídeo anterior. Quando você tiver que especificar data, por exemplo, você pode trabalhar com range, com faixas. Nesse caso, eu não tenho a data, mas eu tenho a idade. Se eu tivesse que colocar cada idade de cada um dos viajantes, o gráfico ia ficar impraticável. O que nós fazemos então? Convertemos a variável em uma variável categórica. Pegamos a idade e convertemos em faixa etária. Também já ensinei a você como fazer isso durante o curso. Veja que o gráfico agora fica muito mais agradável e fácil de você interpretar e compreender. Então a maioria dos viajantes do Titanic estão ali na bolha em amarelo. Eram pessoas entre 31 e 50 anos. A segunda principal faixa etária 19 a 30 anos, a última abaixo de 19 anos. Ou seja, poucas crianças e adolescentes no navio no Titanic. Observe ainda as cores das bolhas, mais uma vez seguindo o padrão da cor mais intensa para a categoria de mais registros até a cor menos intensa. Isso é muito importante quando construir visualizações, porque o cérebro humano ele processa muita coisa através da visão. A visão é um dos sentidos mais importantes do corpo humano. Não que eu seja especialista médico, é que eu estudo bastante neurociência. É muito bom você aprender a entender o cérebro humano, você consegue compreender muito melhor as pessoas. Então, a visão ela é uma parte fundamental do cérebro humano, em termos de aprendizado, de compreensão e assim por diante. Temos que usar isso a nosso favor, exatamente aplicando cores de maneira adequada, o tamanho de maneira adequada, simplificando o gráfico tanto quanto possível. Próximo exemplo. Agora estou trazendo um mapa. Mapas que também são muito comuns em processos de análise de dados, e aí tem algumas observações. Primeira observação importante é tomar cuidado com a geografia, não é? Nós temos várias bibliotecas em Python e outras ferramentas que constroem mapas sem grandes dificuldades. O próprio Plotly, que foi usado para criar esse gráfico, inclusive, ele já traz funções para você criar mapas de quase todos os países do mundo, do próprio globo terrestre de um modo geral, para que você não tenha que se preocupar, ou pelo menos evitar a preocupação sobre a geografia. Nesse caso é um mapa dos Estados Unidos, que mostra o total de mortes de negros por estado entre 2015 e 2020. As cores mais fortes representam o maior número de mortes, e as cores mais claras, o número menor de mortes, e as cores em preto são estados dos Estados Unidos que não tiveram os dados divulgados, ok? Não sei se você percebeu o detalhe. Qual é o detalhe desse gráfico? Uma boa estratégia é você enviar mensagens à sua audiência através do gráfico, para facilitar a compreensão. Qual é a mensagem que está aqui neste gráfico? Toda a área de plotagem, né? A área de plotagem é toda a área que eu tenho desenho. O fundo em cor mais escura, em preto, né, em negro, ajuda a realçar a mensagem que queremos transmitir no gráfico. Então, dentro do gráfico, eu tenho a escala de cores. Fora do gráfico, fora do mapa especificamente, eu tenho o fundo mais escuro para realçar a informação que eu quero transmitir. Isso vai fixar na memória, no cérebro da sua audiência. Você não sabe ou talvez não faça ideia de quão isso é valioso, ok? Isso ajuda a fixar a sua informação, aquilo que você quer transmitir. Então aí está mais uma estratégia para você. No próximo exemplo, temos mais uma vez o mapa dos Estados Unidos, agora para representar um outro tipo de informação. Nesse caso, nós temos o total de ataques terroristas nos Estados Unidos para cada uma das regiões. Aliás, veja que foram muitos ataques terroristas, sendo que agora o tamanho da bolha representa esses totais. Aquela bolha maior está na região de Nova York, porque você sabe muito bem, teve lá o 11 de setembro, não é? Outros ataques também que aconteceram em Nova York, e na cidade de Boston, aquela famosa maratona que acontece em Boston, que teve um atentado terrorista há alguns anos atrás. Então essa região, Boston e Nova York, ficam bem próximos, tiveram muitos ataques, por isso a bolha é maior.
E aí você vai reduzindo o tamanho da bolha, fazendo contraste de cores. São pequenas dicas, não é? Pequenas sutilezas para deixar o seu gráfico bem atraente e fácil para a sua audiência. No próximo exemplo, nós temos um histograma, que é um gráfico estatístico, que basicamente mostra a distribuição de uma variável. Também é um gráfico para análise univariada. Nesse caso, nós conseguimos verificar, por exemplo, que para o salário de graduados em computação, a maioria das pessoas, naquela barrinha amarela maior, tem um salário de aproximadamente $300 mil por ano. São dados reais, ok? Que estão aqui, não são dados fictícios, são dados reais. Então veja que temos uma quantidade grande de pessoas com salários entre 200 e 300 mil. Sendo que 300 mil é o pico. Depois disso vai caindo, né? Até reduzir bastante. Isso nos ajuda a identificar se a variável segue uma distribuição normal, se há um padrão nos dados e assim por diante. O próximo gráfico é um Density Contour, que nada mais é do que um gráfico que tem vários gráficos. Aquelas duas áreas que tem a parte em azul são histogramas. E aí eu tenho o gráfico mostrando os pontos dos dados ali em vermelho. Esse é um tipo de gráfico que eu não usaria para uma audiência de nível gerencial, ok? É um gráfico para a equipe técnica, para você transmitir a informação para a equipe técnica. Daqui a pouquinho nos manuais em PDF tem descrição sobre esse gráfico também. Ou seja, esse é um gráfico que quem não tem conhecimento técnico, estatística principalmente, dificilmente vai conseguir rapidamente extrair informação. Então use esse gráfico quando estiver se comunicando para uma audiência mais técnica. Por último, eu tenho o Boxplot, que é um famoso gráfico estatístico para análise univariada, que mostra basicamente como está a organização de uma variável. Eu posso comparar duas categorias, como estamos fazendo neste gráfico. Nesse caso, o que nós podemos observar? Que há muito mais avaliações de universidades no Canadá com notas mais altas. O Canadá que figura, não é, entre os países com uma das melhores educações do mundo. Já o Brasil tem avaliações menores, ou seja, universidades com uma avaliação menor. Só que são dados reais também. Um dataset real disponível publicamente. Dentro da caixa do Boxplot, a linha horizontal que aparece no meio da caixa é a mediana. A linha de baixo da caixa é o primeiro quartil, a linha de cima da caixa é o terceiro quartil, a mediana é o segundo quartil. E aí eu tenho os limites máximo e mínimo e os pontinhos são os outliers. Nós usamos esse tipo de gráfico também ao longo de vários projetos. Esse gráfico é para você identificar a organização da variável. Tem o outlier? Como estão os dados organizados? A maioria dos registros estão acima ou abaixo da mediana. No caso do Canadá, por exemplo, a maioria está acima da mediana, ou seja, tem muita universidade bem acima do ponto médio, com uma excelente avaliação, é isso que nos diz o gráfico. Já o Brasil tem a caixa bem mais achatada, indicando que a grande maioria das avaliações está próximo da mediana. O Fá é muito conhecimento, não é? Sim, é isso mesmo, é muito conhecimento. Ao longo dos próximos manuais em PDF, você vai encontrar uma descrição sobre vários desses gráficos e outros, e então eu volto já já no próximo vídeo. Leia os manuais em PDF e encontre comigo na próxima aula. Até lá!